Olá, sou a Patrícia, tudo bom? Senhora e marido, tudo em paz? Deixa eu mostrar aos senhores alguns detalhes. Vamos começar aqui pela sala. Na região do bar, a senhora comentou de utilizarmos, né, frentes brancas com vidro no interior, né? A gente manteve a prateleira em MDF. Vou ripado aqui. O tampo eu o aumentei para que o tampo cobrisse tanto a cervejeira quanto a adega. A minha ideia quanto àquela estação de energia é colocá-la entre a travessa, fazer um rasgo na travessa não, né? Neste apoio, para que ela fique acomodada aqui entre os dois elétrons. Aí a gente pode dispor ela aqui um pouquinho mais pro fundo, né? Que fica um pouquinho mais discreto. Tá ok? Aqui depois a senhora havia comentado a possibilidade de a gente colocar talvez um armário, né? Aqui uma portinha e duas gavetas. Isso aqui pode, se for necessário, a gente pode retomar para melhorar. Aqui na região da sala, né? Há um painel ripado para a gente poder esconder o quadro elétrico aqui, né? Aqui não tem, né? Na verdade acabou copiando. Mas aqui a gente faria uma portinhola, né? De fecho toque, leve toque. E aqui repetiríamos o ripado também, na mesma cor do bar. A cor que a gente viu bem próximo, né, é o Corazzi da Sudati. Vou mandar uma imagem dele aqui no WhatsApp. Cozinha. Peguei as medidas, né? Então consegui fazer uma simulação aqui do ambiente. Pela ilha. O acabamento da ilha é este aqui. Ficou quase 100% a aplicação dele aqui, para a gente ter uma noção. Bancada, né? No padrão do Pitaia. Talvez a pedra tenha menos pontos, né? Aí varia dependendo da laje. Ficamos naquela dúvida de utilizar branco ou azul ou madeirado, né? Aqui na bancada. Então, de praxe, eu deixei o branco aqui para a senhora ter uma percepção. E deixa eu trocar aqui a cor. O tom em azul. Na verdade, eu fiz, né, dois modelos de cozinha aqui, né? Mas por hora vamos só falar aqui da bancada. Em azul ficaria com esta aparência. Deixa eu botar um tom de madeirado aqui. Aqui utilizando um tom de madeira, né? Madeirado também. Para os senhores terem uma percepção de como fica a estética. Pronto, voltei aqui para o branco só para os senhores terem uma ideia. Ainda falando desse modelo que nós havíamos pensado inicialmente. Alguns detalhes. Peguei as referências, né, de hidráulica. Aqui tem um ponto, né? Se não me engano é um registro. Creio que ele não será problema. A gente pode melhorar aqui o posicionamento desse módulo para escapar, né? Deixar o registro um pouquinho mais livre. Contudo, no futuro, se os senhores comprarem alguma geladeira que seja mais alta do que esta, a geladeira vai bater no registro. Então, tem que observar esse detalhe. Aqui, né, acabamos tapando aqui o aspecto da elétrica, né, em si. O ponto de água do filtro, ele está um pouco deslocado à direita. Ele, do jeito que está hoje, ele bateria nessa divisória da geladeira, né, aqui do balcão com a geladeira. Seria, se for possível ainda, né, deslocar esse ponto hidráulico um pouquinho para a esquerda. Aqui mais ou menos uns... Vou pegar uma régua aqui.
uns 15 centímetros, né? Depende onde é o ponto de água, né? Se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Mas 15 centímetros aqui a gente já consegue escapar. E ele já fica bem mais alinhado com o filtro em si. Depois, se a senhora puder, senhora Patrícia, me manda o modelo do filtro. Acho que a senhora não veio naquela relação dos elétrons. Que aí eu posso tirar essa dúvida e falar com mais propriedade. Tá. Aqui na parte de baixo, ponto de hidráulica, esgoto, né? Aqui da cuba, não tem problema, tá tranquilo. O da lava-louça ficou um pouquinho deslocado, mas creio que não vai dar problema. O máximo que for que a gente pode deslocar ou, né, fazer um recorte aqui para poder acessar o ponto da lava, ponto de esgoto, né, da lava-louça. Só uma coisa que me chamou a atenção, eu tirei umas fotos e depois estava observando. O ponto aí da saída de esgoto está reto. Normalmente esse tipo de acesso, né, para a água, ele é um cano meio que envesado. Deixa eu ver se eu boto uma linha aqui. Ele fica meio que inclinado. Pronto, pus uma linha aqui. Ele fica inclinado descendo, já para não ter o retorno de água. Então, todas as máquina de lavar, né, roupa, máquina de lavar louça, eu observo às vezes nas instalações sempre o cano nesse sentido. Às vezes ele está até um pouco mais alto, né, do que ele está, né, instalado aqui. Aí, enfim, mas o que me chamou a atenção foi esse detalhe. Não sei se isso se teria algum impacto, né? Não é a minha área. Mas seria interessante checar no manual do eletro da senhora se esse tipo de configuração aqui do cano de esgoto causará algum impacto. Senão, já seria interessante colocar ele um pouquinho mais elevado e fazer o cano, né, meio que cortado, né, em um ângulo aqui para ele facilitar a descida da água e não ter retorno. Mas esse é um outro detalhe. Opa, eu acho que aqui estou trabalhando com um monte de camada, então às vezes pronto. Então aqui seria mais ou menos isso. A elétrica aqui para a torre está tranquila, não teria maiores problemas. Isso aqui, né, como eu disse, ainda é naquele formato que a senhora havia comentado. Aqui na torre eu coloquei na devida proporção, mas ainda não fiz os ajustes aqui, né, de altura de gaveta, né, por causa do cooktop. Isso aqui eu ainda vou fazer. Outro detalhe aqui, eu coloquei uma segunda opção aqui de layout, para os senhores terem uma ideia, né, de como poderia ficar. Se nós fizéssemos a cozinha, né, respeitando, né, a altura daqueles pontos de energia, né? No dia a gente conversou e ficou a dúvida, né, se porventura esse modelo de cozinha aqui não estaria um pouco alto, né, os armários. Na verdade, até que não. Normalmente os apartamentos hoje em dia têm pé direito de 2,5, 2,60 e pouco às vezes, né? E a gente vai com a cozinha até o teto. Então, costumeiramente, os aéreos terminam em 2,5, 2,42. Isso não seria um problema, né? Caso fizéssemos dessa forma aqui, tá bom? Mas respeitando aqui o limite da elétrica, nós rebaixaríamos, né, logicamente, aqui a altura. Aqui na geladeira nós conseguiríamos encaixar um nicho. Não seria interessante por porta, porque ficaria uma porta muito pequena, não ficaria tão esteticamente legal. Temos ainda as mesmas questões de hidráulica, né, do filtro aqui, que está batendo na coluna da geladeira, do nicho da geladeira. Seria legal deslocar para a esquerda. Aqui a hidráulica mantém, né? Ok. Aquele mesmo questionamento aqui do ponto
de esgoto aqui da lava-louça. E o resto permanece tranquilo. Aqui também os pontos de energia da torre. O único detalhe é que a torre também ficaria um pouco mais baixo. E aí tentaríamos até alinhar, né, o nicho de cá com o nicho daqui. Para ter uma certa simetria aí na visualização. Mas aí, né, submeto aos senhores para ter uma percepção, né? Porque a gente conversou e a gente estava até comentando, né, acerca disso. Funcionalidade versus estética, né? Às vezes puxa-se mais para um lado, mais para o outro, para compensar, né? O que é mais interessante para os senhores, né? Armazenamento ou, né, um layout para que tenha, né, subsídio aí para chegar à melhor decisão, tá bom? Vou até tirar aqui a parede. Deixa só. O arquivo tá bem pesadão aqui da simulação. Deixa eu tirar essa parede aqui. Para os senhores terem ideia. Aqui só não repetir a bancada, né? Porque a bancada já existe, né? A única dúvida é a cor. Mas eu queria que vocês observassem bem aqui a questão do layout. Qual layout, né, fará mais sentido? Qual layout mais, né, os agrada? Tá bom? Então submeto aí os senhores para a tomada de decisão. Tá bom? Depois que puderem, me digam o que acharam, o que precisa melhorar, o que vocês decidiram, para a gente ajustar aqui e verificar como é que fica no software. Tá bom? Forte abraço!